Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos sintetizar aqui a mensagem ministrada no último domingo na igreja e nós vamos procurar ser o mais breve possível, sermos sintéticos, a fim de colocarmos aqui os pontos principais da mensagem, os versículos principais da mensagem, para que você possa ser alimentado também. A mensagem aqui, esse resumo, ele tem como objetivo atingir um público-alvo que está um pouco distante. E também aquelas pessoas que não puderam estar conosco em nossa celebração presencial. Amém? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 12. E também 1 de Timóteo capítulo 2, versículo 5. São dois textos que eu gostaria que você estivesse marcando na sua Bíblia. Amém? Atos capítulo 4, versículo 12, assim diz a palavra do Senhor. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado às pessoas pelo qual devamos ser salvos, a saber, o nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? 1 de Timóteo, ou seja, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, assim diz a palavra do Senhor. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Isso é muito importante saber. Eu vou repetir. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E o tema da nossa mensagem é justamente fazer uma pergunta ao texto. Por que somente Jesus Cristo? Resposta. Porque Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Jesus Cristo é a rocha. Jesus Cristo é a sustentação da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Efésios capítulo 4, versículos de 4 a 6, assim afirma o apóstolo Paulo. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e ele se refere aqui ao batismo no Espírito Santo. No verso 6 ele diz, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Portanto, o Senhor Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Mas o Senhor Jesus Cristo também é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o dono da igreja. Ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Portanto, Jesus Cristo é o grande e supremo pastor da igreja. Jesus Cristo deu a sua vida pela igreja. Jesus Cristo a remiu com o seu próprio sangue. Jesus Cristo governa a igreja e com ela vai reinar por toda a eternidade. Efésios capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo assim afirmou, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 18, ele diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Verso 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então, Jesus Cristo, ele é a pedra fundamental da igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus Cristo também é o único mediador entre as pessoas e Deus. A Bíblia é clara em afirmar. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e as pessoas. Jesus Cristo.
Colossenses capítulo 1, versículos de 19 a 23, assim a palavra do Senhor afirma: Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Somente Cristo. Jesus Cristo é profeta, Jesus Cristo é sacerdote, Jesus Cristo é rei. Lucas capítulo 7, verso 16, assim diz a palavra do Senhor: um grande profeta se levantou entre nós. Atos capítulo 3, versículo 22, está escrito assim, as palavras da própria mãe de Jesus, mãe terrena de Jesus: ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Hebreus capítulo 7, versículo 21, o escritor aos Hebreus afirma: tu és sacerdote para sempre. 1 de Timóteo capítulo 6, verso 15, o apóstolo Paulo assim informa para Timóteo: Jesus Cristo é o bendito e único, soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, mas também Jesus Cristo é o nosso único Salvador. A salvação não vem por meio de méritos humanos, nem por meio de resultado das nossas obras, por maiores e melhores que elas sejam. A salvação é a obra da graça de Deus, por intermédio de seu Filho. Jesus foi claro em afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. A Bíblia, falando da centralidade e exclusividade de Jesus Cristo como Salvador, afirma, Atos capítulo 4, verso 12, nosso texto base: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, ou seja, às pessoas, pelo qual devamos ser salvos. Concluindo, Jesus Cristo também é o único edificador e protetor da igreja. Ele mesmo disse em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 7, assim nos informa. Bendito seja Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Verso 7, pois somente em Jesus Cristo temos a redenção por meio de seu sangue, ou seja, redenção é libertação. E o perdão dos pecados, ou seja, a remissão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Finalizando, um texto que eu gosto muito, que chama muito a minha atenção. O apóstolo Paulo assim informa para Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus os abençoe.